Fala galera, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês o projetinho que eu construí para a nossa videoaula de hoje. Nós temos aqui a montagem para a nossa comunicação entre o STM32 e o computador, e notem que ela só é possível pois nós estamos utilizando a nossa UART1 do nosso STM32, que está ligada diretamente nesse conversor serial TTL para USB, que está ligado na porta USB do nosso computador, que está lendo os dados que está sendo recebido nela e exibindo no nosso monitor serial. Tanto o STM32 como o nosso computador, eles enviam e recebem dados. Então eu vou começar falando do envio de dados do STM32 para o computador, e todos esses caracteres que nós temos no nosso monitor serial estão sendo enviados e gerados pelo microcontrolador. Tanto que se eu desenergizar aqui a nossa placa, notem que eu vou limpar o display, ele fica com esses caracteres aqui por causa do buffer aqui do monitor serial, mas limpando tudo, notem que ele para de exibir qualquer tipo de mensagem. E agora eu vou energizar o nosso STM32 novamente, e a mensagem então será exibida novamente aqui no nosso monitor serial. O nosso STM32 possui 4 saídas digitais que estão sendo lidas a nível de registrador pela biblioteca HAL, e o seu nível lógico está sendo então passado via serial para o nosso monitor. Isso acaba ajudando a gente numa situação em que nós temos uma planta muito grande e que nós não temos o acesso visual ao nosso hardware. Então aqui na nossa tela nós temos o estado dos LEDs discriminados aqui via caracteres. Então nós não precisamos ter a nossa placa para saber se o LED de fato foi acionado ou não. Além disso, nós também temos duas entradas digitais, que são os botões 5 e 6. Se você quiser entender como que essa plaquinha funciona, nos siga lá no Instagram, @delptech_, pois lá eu tenho o esquemático dela postado. Mas aqui, notem que a partir do momento que eu pressiono o botão 5 ou o botão 6, no nosso monitor serial, ele altera o valor. E, obviamente, ele está com a lógica invertida, pois nós estamos usando o pull-up externo, mas isso é facilmente revertido se a gente fizer uma troca tanto via hardware como software. Mas eu não vou me detalhar muito nisso, nós temos vídeos já que retratam esse assunto. Agora vamos falar então do envio de dados do computador para o STM32. Notem que cada um dos LEDs possui um número que é uma espécie de identificador. Então, quando nós enviamos esse número via porta serial, o STM32 vai receber esse número, vai interpretar e vai inverter o LED correspondente ao número do caractere. Então, quando nós enviamos o caractere 4, ele recebe essa informação e inverte o estado do LED vermelho. E assim por diante com os outros LEDs. Vou pegar aqui o LED azul, LED verde e o LED amarelo. E o legal é que ele exibe aqui no nosso monitor serial o valor lógico da saída que está sendo lido diretamente no registrador de saída do STM32 via biblioteca HAL. E lembrando que esse código desse projetinho aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você realizar o download, mas se você continuar no vídeo aqui eu vou explicar ele passo a passo para você entender como que ele funciona. E já vou dar um spoiler aqui e mostrar as duas principais funções do nosso STM32, que são essas aqui, que servem para escrita e leitura de dados na nossa UART do STM32. Notem que elas possuem 4 parâmetros, e se você quiser entender o que é cada um dos parâmetros e como configurar eles da maneira correta, continue aqui no vídeo, pois nós vamos mostrar e detalhar não só as funções, mas também tudo o que está rodando aqui nesse projeto que eu acabei de mostrar para vocês. Esse método é o mais simples que você vai encontrar, pois ele utiliza o método pooling, que segue a definição de que nós mandamos o microcontrolador realizar uma tarefa e ele suspende o andamento do código até que essa tarefa seja concluída. E isso pode acarretar em uma subutilização do microcontrolador, já que ele poderia estar fazendo outras coisas, mas ele está parado esperando aquela tarefa ser realizada. Vamos ver isso num exemplo prático. Bom,
Bom, vamos começar com as configurações básicas do microcontrolador, pois aqui nós já temos alguns pinos configurados. Vou começar falando dos osciladores externos e notem que eu configurei aqui o oscilador externo de baixa velocidade, apesar da gente não estar utilizando ele, mas como na Bluepill já vem o circuito ligado direto nesses pinos, para não utilizar eles de alguma forma incorreta, eu acabo configurando eles para evitar qualquer tipo de erro. Aqui na configuração de clock no APB2, que é o periférico que nós vamos utilizar agora, pois vamos usar o USART1, eu configurei a velocidade máxima de frequência. Se você não está entendendo nada disso que eu estou comentando aqui, e muito menos essa tela, eu sugiro que você acesse o vídeo aqui no canto, pois ali eu basicamente falo sobre tudo o que você precisa saber na configuração de clocks. Eu não quero ficar perdendo tempo com um assunto que já foi abordado anteriormente, e isso também vale para os GPIO. Notem que aqui nós temos um quadro resumo das configurações de GPIO e aqui então nós temos as configurações que estão replicadas nesse quadro aqui, linha por linha. Se você também não está entendendo nenhuma dessas configurações, temos um vídeo no canal já sobre isso, vou deixar aqui no canto da tela, pois é muito importante você entender como funciona essa configuração básica de entradas e saídas digitais, antes de seguir qualquer tipo de estudos na área de STM32. Mas basicamente aqui nós temos duas entradas digitais, que é o botão 5 e botão 6, e 4 saídas digitais, que são os LEDs. Agora então vamos para a configuração da UART, que é a nossa interface serial, e vocês vão ver que é muito difícil ativar ela no microcontrolador aqui no Device Configuration Tool. Nós vamos em Connectivity. Esse inglês foi bom, né? Connectivity. Ah, agora sim. Vamos em Connectivity. Vamos em USART1, né? Que é o periférico serial. E aqui nós vamos, então, habilitar o modo assíncrono. Notem que ele reservou o PA9 e PA10 para o RX e o TX. E aqui no Hardware Flow Control nós não vamos utilizar nenhum controle de fluxo por hardware. Até ele marca churado aqui porque provavelmente nós já estamos usando os pinos reservados para isso neste periférico com alguma outra função aqui nos nossos LEDs ou botão. Bom, mais aqui embaixo da nossa tela nós temos as configurações da nossa comunicação serial. E notem então aqui que eu vou deixar o nosso baud rate em 115.2 kbps. Aqui o comprimento da nossa palavra de comunicação eu vou deixar em 8 bits. Nossa paridade eu vou deixar em nenhuma. E a quantidade de stop bits em 1. Lembrando que essas configurações aqui depois nós temos que replicar lá no nosso monitor serial. E pronto, vamos mandar compilar. Eu já tenho o código escrito aqui, eu vou copiando e colando ele aqui para o vídeo ficar rápido e ao mesmo tempo dinâmico. Primeiro eu insiro os cabeçalhos, que aqui é a nossa stdint, que é para a declaração de variáveis, eu gosto de utilizar ela. A stdio é para utilizar a função sprintf, que organiza a nossa string com os valores. Nós vamos ver ainda mais adiante. E a string.h é para fazer o tratamento de strings. Nós utilizamos, acho que uma função só dela. Vamos baixando agora até chegar um pouquinho antes do while, que é onde nós vamos alterar mais uma parte do código. E aqui, então, nós vamos inserir essas variáveis. Aqui nós temos uma constante que tem essa string, que quando mandamos ela para o nosso terminal serial, limpa a tela e joga o cursor na posição 1/1. Isso aqui é como se fosse o nosso clear display lá no nosso display LCD. É a mesma função. Aqui nós temos o buffer para o envio de dados e o buffer para o recebimento de dados, e notem que ele só tem uma posição, pois nós só recebemos um caractere, que é o identificador de qual LED que nós queremos alterar o seu estado lógico. Lembrando que o LED 1, quando nós enviamos o caractere 1, é que nós queremos mudar o estado do LED azul. Caractere 2, mudar o estado do LED verde e assim por diante. Seguindo aqui agora, vamos para o nosso while e vamos inserir então esse trecho de código que vai ser responsável por receber um dado pela serial a partir desta função aqui. Essa função aqui, então, nós temos
4 parâmetros, onde o primeiro é identificar qual das UARTs nós estamos utilizando, então nós vamos escrever aqui que é o UART1. O segundo parâmetro, ele pede um endereço onde nós vamos associar os dados que serão recebidos pela UART. O terceiro parâmetro é a quantidade de caracteres que será recebido, no nosso caso é 1. E o quarto parâmetro é o valor de tempo, que nós queremos que fique dentro da função aqui, esperando chegar a um dado, antes de seguir o resto do código. É o nosso timeout. Então aqui nós definimos que queremos retornar para o nosso buffer RX, né, o dado RX, um caractere e aguardar esse tempo aqui dentro dessa função antes de seguir o código. Essa é a essência do pooling, que eu falei lá no início do vídeo. E aqui então, se ele identificar que foi recebido um dado, ele vai tratar esse dado. Se for o caractere 1, vai inverter LED azul. Caso o caractere seja 2, LED verde. Caso o caractere seja 3, LED amarelo. E caso o caractere seja 4, LED vermelho. Bom, vamos para então a nossa parte final, que se divide basicamente em 3 partes. A primeira é essa parte que limpa o nosso monitor serial através da função howUARTTransmit. Ela funciona basicamente da mesma forma que o howUARTReceive. Tá? Ela tem 4 parâmetros. O primeiro é o identificador, qual é o UART que nós estamos usando. O segundo é qual o dado que será transmitido. Nós estamos enviando aqui o nosso caractere que limpa a tela do terminal e bota o cursor na primeira linha e primeira coluna. Opa, passei aqui. O terceiro parâmetro é saber qual é o comprimento desse dado. Nós estamos usando aqui essa função que é da biblioteca string, que nós vimos lá na primeira parte do código. E o quarto parâmetro é o nosso timeout. E notem que aqui nós temos esse valor de tempo, e se por acaso esse valor estourar e a gente ainda não tiver enviado todos os nossos caracteres, a transmissão será interrompida ao meio e aí o código seguirá em frente. Então tem que ter muito cuidado aqui com o valor correto para que a gente garanta que todos os dados sejam enviados. Depois, a segunda parte, depois de limpar os caracteres do display, nós vamos então organizar em dado tx essa escrita aqui. Vai ter aqui então o cabeçalho que a gente deixou lá, vai ter um LED azul, vai pegar um valor, LED verde vai pegar outro valor, e assim por diante. E esses valores serão coletados aqui das funções de GPIO readPin. Apesar dos pinos configurados com LED serem saídas, nós podemos realizar a leitura do estado lógico deles a partir dessa função. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo, por exemplo, para o LED azul, nós estamos lendo o valor e jogando então aqui através desta diretiva. Lembrando que eu vou deixar todo esse código disponível para download na descrição do vídeo. E agora, por fim, nós vamos mandar toda essa string através desta última parte aqui, que é o nosso howUARTTransmit. Notem que agora então nós estamos mandando o nosso dado tx. Novamente estou usando a função aqui da string.h para contar quantos caracteres tem. E aqui agora notem que eu botei um tempo maior do que anteriormente, justamente porque o tempo que eu tinha configurado aqui antes não estava dando conta de mandar toda a string completa. Estava mandando só uma parte dela, pois dava o timeout e então ela interrompia a transmissão ao meio. Então é isso, galera. Um conceito de pooling é muito simples, como podemos ver, mas pode servir já para algumas aplicações que você possa querer utilizar aí nos seus projetos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar. Inscreve aí no canal, pois dá muita força para a gente na parte de divulgação, ativa as notificações e também nos sigam lá no Instagram, @delptech_. Um abraço e até mais!